Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa de atualidade informativa aqui na Voz da América. São 8 horas e 30 minutos aqui em Washington, tarde, noite, em algumas paragens do mundo. Em destaque neste Washington Fora de Horas, aqui nos Estados Unidos, os republicanos tentam uma manobra para anular o resultado das eleições presidenciais de 3 de novembro. Em Moçambique, insurgentes atacam próximo de projetos de gás na província nortenha de Cabo Delgado. Em Angola, a UNITA diz que a empresa ligada ao MPLA está no centro da corrupção. Em França e também para o mundo da moda, morreu o estilista Pierre Cardin. Eu sou o Amancio Miguel, estarei convosco durante os próximos 30 minutos com notícias de Angola, Estados Unidos, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, aliás, falando para gente que está nessas partes do mundo onde se fala a língua portuguesa. Antes mesmo de entrarmos para as notícias, deixo aqui dizer que esta semana no nosso programa Angola Saúde em Foco, no dia 1 de janeiro, que é a próxima sexta-feira, esta é exatamente a semana que começamos no ano e terminamos no outro ano, que no entanto vai continuar. No programa Angola Saúde em Foco, teremos como destaque a conversa com a doutora Nádia Camate e o tema são os desafios de 2021 para os profissionais de saúde. Agora vamos para as notícias e começamos em Angola. Os partidos políticos da oposição em Angola dizem que não há combate à corrupção enquanto não forem investigadas empresas ligadas ao próprio Movimento Popular para a Libertação de Angola, que é o MPLA, o partido que está no poder. O deputado da UNITA, Joaquim Lafoia, disse que o epicentro da corrupção em Angola, o cancro, a placa giratória da corrupção, é o GEF, Sociedade de Gestão e Participações Financeiras, ligada ao partido no poder, que é a MPLA. E ele disse, e cito, todos os atos de roubo, de corrupção, de saque de dinheiro público passam pelo GEF. Não há nenhuma empresa estratégica no país sem ligação à GEF, disse o deputado Lafoia, que acrescentou que, enquanto ela não for devidamente investigada por uma comissão parlamentar independente ou processo judicial sério e credível, não há combate à corrupção em Angola. O parlamentar da UNITA, ou Galo Negro, diz estar nessa altura a decorrer uma investigação do seu partido para se apurar os meandros da corrupção no país e diz que o que ocorre hoje com julgamentos mediáticos não passa de estratégia eleitoral. Isso de julgar Zenão dos Santos, Sebastião e Copelipa, General Dino, Rabelais e mesmo o próprio Ney Vicente é para branquear a imagem do regime, porque o essencial não está a ser mexido. Tudo tem que passar por uma investigação. A GEF, disse aquele deputado, que também outro deputado mais independente, Makuta Kondo, diz não acreditar que alguém ligado à corrupção possa combater-se a si mesmo. E Makuta Kondo disse, o exemplo vem de cima. Não podemos dizer que o casal presidencial seja exatamente pobre. O próprio presidente também comia com José Eduardo dos Santos e os eduardistas que ele hoje acusa de corruptos eram colegas, disse Makuta Kondo, para quem mesmo os atuais colaboradores do presidente não têm ficha limpa. Enquanto isso, o economista ligado ao PRS, Sapalo António, é da mesma opinião, afirmando que entende que nenhum corrupto vai combater-se a si mesmo. A nossa reportagem em Luanda, portanto a reportagem da Voz da América, tentou contactar algumas figuras ligadas ao MPLA, entre deputados, professores universitários e empresários, mas não tivemos sucesso, ninguém quis falar sobre este assunto. Mais notícias de Angola na página da internet da Voz da América, www.voa.com. Notícias de Angola também que estão disponíveis na nossa página da internet. Tem uma que tem este título, que é Prenda de Natal amarga para Isabel dos Santos. A notícia diz que
A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de 3 instituições bancárias, reclamando mais de 26 milhões de euros da empresária, noticiaram vários jornais portugueses. Segundo essas notícias, o novo banco, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos, que deu entrada no Tribunal Judiciário da Comarca de Lisboa, precisamente no dia de Natal, dia 25 de dezembro. É uma notícia que pode acompanhar na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Vamos continuar com notícias e vamos agora a Moçambique. Uma notícia que dá conta que grupos rebeldes em Cabo Delgado, no norte do país, realizaram hoje 2 ataques no distrito de Palma, um dos quais perto dos megaprojetos milionários de gás em Afungi. Segundo residentes que falaram à imprensa, os ataques começaram por volta das 5 horas locais e visavam o posto administrativo do Lumbi e o povoado de Monjane, este último que fica a 10 km das obras de construção de megaprojetos de gás liderado pela francesa Total, naquela região do norte de Moçambique. Durante tal incursão, os rebeldes, ou pelo menos na zona de Monjane, houve fortes confrontações com as forças de defesa e segurança. A polícia de Moçambique, contactada pela imprensa, disse não ter conhecimento. Referiu também que este ataque acontece após o presidente moçambicano Filipe Nunes ter afirmado que as ações dos insurgentes estavam a reduzir o resultado da ação das forças armadas. Noutras notícias, também relacionadas com Moçambique, Filipe Nunes endereçou uma mensagem de condolências ao seu homólogo de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pela morte do político e advogado moçambicano Máximo Dias. Filipe Nunes enviou a mensagem de condolências portanto, ao seu homólogo de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Máximo Dias, que faleceu ontem em Lisboa, é pai de Lígia Fonseca, a primeira-dama de Cabo Verde. Na carta citada pelo Matutino Notícias, Filipe Nunes escreve que foi com muita tristeza que tomei conhecimento do falecimento do Dr. Máximo Dias, por eminente advogado e político moçambicano e sogro de Vossa Excelência. Imagino o qual a vossa família deve estar abalada com o desaparecimento físico deste grande homem. Mensagem do presidente moçambicano Filipe Jacinto Nunes ao seu homólogo de Cabo Verde. Para Nunes, Máximo Dias foi daqueles poucos homens que souberam encontrar um ótimo equilíbrio entre a vida académica, profissional e política, com enorme respeito e reconhecimento pelas diferenças entre os homens nas mais variadas esferas. Por isso será sempre, disse Nunes, recordado pelos seus bons feitos e pela sua valiosa contribuição intelectual. Máximo Dias faleceu ontem em Lisboa, Portugal, e temos detalhes na nossa página de internet www.voaportugues.com. Alguns intelectuais moçambicanos afirmando que Máximo Dias foi uma figura importante para a política de Moçambique, ele que em 1974, junto com Joana Silião, apresentaram o GUMO, um movimento que não foi aceito, e depois disso Máximo Dias exilou-se em Portugal, regressando ao país na década de 1990, onde criou o partido Monamo, chegando a concorrer às eleições presidenciais, uma participação que ele considerou didática, na medida em que haviam tantos candidatos, e Máximo Dias dizia que era preciso também educar o eleitorado, que há muitas opções de escolha. Máximo Dias não ganhou a eleição, mais tarde foi deputado da Assembleia da República pela Renamo União Eleitoral. Em 2017, Máximo Dias retirou-se da advocacia para a sua reforma profissional após 50 anos de carreira, e foi novamente a Portugal, onde veio a perder a vida ontem. Máximo Dias, uma figura de destaque na política moçambicana. Continuamos com mais notícias, dando conta que em Moçambique as autoridades marítimas recomendam aos armadores de pescas e pescadores artesanais para não se fazerem ao mar e atracarem as suas embarcações e colocar as redes, as artes de pesca em zonas seguras, isto por causa da aproximação do ciclone Xalane. Os especialistas dizem que este ciclone, que fustigou Madagascar, poderá atingir Moçambique na madrugada
de 30 de dezembro, portanto, nesta madrugada, Moçambique, quarta-feira, uma situação que a Voz da América continua a acompanhar. Continuamos com notícias, e agora notícias aqui dos Estados Unidos. Um grupo de congressistas republicanos iniciou uma ação no Tribunal Federal, naquilo que é visto como uma das últimas tentativas de anular a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. A ação visa dar poderes ao vice-presidente para não aceitar os resultados a serem submetidos ao Congresso pelo Colégio Eleitoral e que o abrigo da lei em vigor ele tem de se limitar a confirmar. Com efeito, as eleições presidenciais americanas só chegam formalmente ao fim no próximo dia 6 de janeiro, quando o Congresso americano se reunir para confirmar os votos do Colégio Eleitoral. Esta é geralmente uma mera formalidade em que o vice-presidente, neste caso Mike Pence, vai receber oficialmente do Colégio Eleitoral a contagem e anunciar a vitória já confirmada pelo próprio Colégio Eleitoral. Mas estas não foram eleições presidenciais normais e pensar que tudo iria terminar sem mais uma tentativa de anular os resultados seria talvez ingênuo, escrevem analistas. Apesar da confirmação do Colégio Eleitoral de que Joe Biden foi vencedor das recontagens que confirmaram isso, a aprovação por dirigentes do processo eleitoral em diversos estados e a rejeição das várias dezenas de processos levados a tribunal por advogados de Donald Trump, o presidente continua a recusar aceitar os resultados das eleições e dentro do Congresso a quem apoie Trump neste aspecto. No próximo dia 6, prevê-se uma última jogada desses congressistas, sabendo-se que irão levantar objeções aos resultados em certos estados. Ao abrigo da lei, essas objeções serão de imediato analisadas em separado pelas duas câmaras e esse processo deverá durar 2 horas. Como os democratas controlam a Câmara dos Representantes, analistas dizem que a derrota dessa manobra é inevitável. Mais detalhes sobre as eleições americanas em www.voaportugues.com. E sobre essa notícia das eleições americanas, dizer que na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Luanda, 19 horas de Moçambique, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde, o nosso colega, o meu colega João Santa Rita, vai trazer detalhes na página dedicada à política americana sobre esta situação, com os republicanos a tentarem a última manobra para reverter o resultado da eleição de 3 de novembro, que, segundo contagem e confirmação do Colégio Eleitoral, deu vitória a Joe Biden. Joe Biden, que foi vice-presidente de Obama, e neste momento prepara o seu governo. Também aqui dos Estados Unidos, democratas pressionam por votação no Senado para maior alívio à pandemia. Os democratas têm planos de pressionar nesta quarta-feira para que o Senado americano passe maior pagamento de ajuda à pandemia aos americanos, atendendo à exigência do presidente Donald Trump por cheques de alívio no valor de $2.000, que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes. Com os democratas em minoria no Senado e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, não dando nenhuma indicação pública de levar a medida para a votação, figuras democratas proeminentes disseram que pretendem levar vários caminhos possíveis para forçar tal ação. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, tem planos para usar o movimento processual que pode ser interrompido se algum senador se opor. Recordar que os legisladores americanos aprovaram esta ajuda de $600 para americanos que ganham até $75.000 por ano e depois de muita tinta na imprensa e também a recusa do Presidente Trump. O Presidente Trump acabou assinando no domingo o tal decreto e agora os republicanos voltam a dizer que querem $2.000 para cada americano com certo ordenado, uma posição que é também defendida pelo presidente Donald Trump, que diz que as pessoas sofreram muito e merecem um pouco mais de ajuda. Continuamos com mais notícias aqui no nosso Washington Fora de Horas. Agradecer àqueles que nos seguem em diferentes partes do mundo, de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Brasil e também a diáspora, aqueles que
são de países de língua portuguesa que estão noutras paragens do mundo, porque afinal de contas não é proibido viajar, vamos andando pelo mundo, mas aquilo que é a nossa língua, aquilo que é a nossa cultura e as notícias do nosso círculo continuam a ser de interesse. Vamos agora passar para um breve bloco de notícias sobre a Covid-19, começando na África do Sul. As autoridades deste país proibiram a venda de álcool e tornaram as máscaras obrigatórias em público a partir desta terça-feira. Isto é resultado do aumento do número de casos de coronavírus. Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde alerta que pandemias muito mais mortais do que a Covid-19 podem surgir no futuro e pede continuada vigilância e preparação para as enfrentar. Países em todo o mundo debatem-se com picos de infecções que elevam o número de casos globais para 81 milhões, mesmo com o lançamento de vacinas aumentando nos Estados Unidos e na América. O presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul anunciou na segunda-feira a proibição de venda de álcool e disse que as máscaras serão obrigatórias em público depois do seu país tornar-se o primeiro no continente africano a registrar 1 milhão de casos. O aumento de casos também forçou as autoridades do Rio de Janeiro, isto no Brasil, que é uma das cidades mais afetadas daquele país, a anunciar na segunda-feira que irão bloquear o acesso às praias no dia 31 de dezembro para evitar que multidões comemorem o Ano Novo e que as praias sejam um foco de contaminação. E na Espanha, onde o número de mortos ultrapassou 50 mil, o ministro da Saúde disse que o seu governo vai estabelecer o registro de pessoas que se recusam a ser vacinadas e compartilharia com outros Estados-membros da União Europeia. As vacinações na Espanha e noutros países da União Europeia começaram no fim de semana e as autoridades receiam que a hesitação e a rejeição da vacina possam atrapalhar esses esforços, especialmente por causa de campanhas de desinformação nas redes sociais. Também falando de vacinas, vários países do continente africano preparam-se para tal investida e vamos também continuar aqui a acompanhar como é que vai decorrer esse processo de vacinação nos vários países do continente africano, países que, no entanto, têm mais experiência nesses últimos anos em termos de vacinação, já que a OMS e outras organizações têm realizado várias campanhas para eliminar complicações de saúde que são evitáveis e, na maioria dos casos, há doenças mesmo que a vacina conseguiu erradicar. Continuamos a falar da Covid-19 aqui no nosso Washington Fora da Hora. O número de mortos na Holanda aumentou para o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial neste ano, devido à pandemia do coronavírus, disse o Escritor Nacional de Estatísticas do país, citado pela agência de notícias Reuters. Até a semana passada, cerca de 162 mil mortes foram relatadas no país, 17 milhões de habitantes, 13 mil a mais do que seria esperado no ano normal, disse a agência de estatísticas da Holanda. Tal número, o número de falecidos, não era relatado desde a Segunda Guerra Mundial, disse aquele órgão. Cerca de 9 mil pessoas, além do normal, perderam a vida na primeira onda de infecções pela Covid-19 entre o início de março e o início de maio, disse a CBS, enquanto mais de 6 mil mortes em excesso foram relatadas desde o início da segunda onda em meados de setembro. O número de pessoas que assusta aqueles que fazem as estatísticas na Holanda. Noutras partes do mundo, voltamos ao continente africano, onde o exército da Argélia recuperou cerca de 97 mil dólares, uma parte do resgate em dinheiro pago para a libertação dos reféns mantidos por grupos terroristas na região do Sahel, disse o Ministério da Defesa. As autoridades argelinas usam o termo terrorista para descrever islâmicos armados que atuam no país desde o início da década de 1990, incluindo membros do Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, o grupo conhecido como Aqil. O Ministério da Defesa disse que o dinheiro era uma parcela do resgate paga no acordo polémico em outubro, quando o regime Mali libertou cerca de 200 prisioneiros, incluindo líderes militantes, para garantir a libertação de 4 reféns, incluindo a trabalhadora humanitária francesa Sophie Petronat. A Argélia condenou o acordo, dizendo que o pagamento de resgates prejudica os esforços de luta contra o terrorismo.
Antes de passarmos para mais notícias, agradecer àqueles que nos seguem aqui no Washington Fora de Horas através do Facebook e também do YouTube. Vejo ali o Fernando Santos e Gash Safio Kumar que seguem, entre outros tantos que seguem este Washington Fora de Horas, o programa de atualidade aqui na Voz da América. Antes de passarmos aquilo que é trending, quando já caminhamos para o final deste Washington Fora de Horas, temos mais notícias. Uma notícia triste para o mundo da moda, que dá conta da morte do estilista francês, o famoso estilista francês Pierre Cardin. O estilista francês Pierre Cardin, aclamado pelas suas criações visionárias, mas também por levar roupas com estilo para as massas, perdeu a vida nesta terça-feira aos 98 anos, disse a sua família à agência France Press. Cardin, que nasceu na Itália em 1922, mas imigrou para a França ainda criança, morreu no hospital em Lyon, no oeste de Paris, a capital da França. Dia de grande tristeza para toda a nossa família. Pierre Cardin já não está conosco. O grande costureiro que foi sobreviveu ao século, deixando a França e o mundo com um património artístico único na moda, mas não só, disse a sua família em comunicado. Antes de muitos outros, Pierre Cardin abriu uma esquina numa grande loja feita por homens e adotou em larga escala um estilo de licenças que garantiu a distribuição em todo o mundo, fixando o seu nome em produtos tão diversos como gravatas, cigarros, perfumes ou água mineral. Pioneiro desde muito cedo, voltou-se para a Ásia, onde gozou de grande notoriedade. Foi para o Japão em 1957, então era de construção, e organizou desfiles na China em 1979. A família de Pierre Cardin ainda escreveu: italiano de nascença, Cardin nunca se esqueceu das suas origens ao levar o amor incondicional à França. Grande nome da moda internacional, morreu hoje Pierre Cardin na França. Voltamos às notícias. O secretário de Notícias da Atualidade Política, neste caso, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português António Guterres, apelou ao mundo para que faça as pazes entre si com a natureza, para que o ano 2021 seja um ano de cura, tanto em relação à Covid como no tocante às mudanças climáticas. O apelo do líder das Nações Unidas é que os países assumam novos compromissos para prevenir o que ele chama, entre aspas, aqui, e é uma citação, a catástrofe climática. Com um trabalho conjunto, união e solidariedade, Guterres defende que esses raios de esperança podem chegar a todo mundo e essa é a lição deste ano difícil. Palavras de António Guterres. Para ele, tanto a mudança climática como a pandemia da Covid são crises que só podem ser enfrentadas por todos, juntos como parte de uma transição para um futuro inclusivo e sustentável. Guterres descreve 2020 como um ano de provações, tragédias e lágrimas, um ano que continua a criar estragos e fazer novas vítimas enquanto a Covid-19 avança. A pandemia, diz António Guterres, aumentou a pobreza, a desigualdade e a fome. Guterres diz que 2021 pode ser um ano de cura de divisões que pioraram com a inflação mortal e economias quebradas se as pessoas trabalharem juntas. Ele diz ainda que a melhor resolução do ano para 2021 é curar o planeta. Um abraço ao Pedro Gonga, que diz bom dia, Voz da América. Ele acompanha este Washington Fora de Horas a partir da Banda, Luanda, a capital de Angola. António Grilo também segue este nosso Washington Fora de Horas. Os comentários em relação às notícias que passam aqui são bem-vindas. Notícias que têm a ver com países de língua portuguesa no continente africano, notícias do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, notícias sobre a política americana que pode encontrar na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e para encontrar basta escrever VOA Português, VOA Português, e aí vai ter todas
as notícias, tal como faz o Manuel Urquilha e Silvestre Soares, que seguem acompanhando este Washington fora de horas a partir de várias partes do mundo. E agora, para marcar mesmo o ponto final, quando faltam perto de 3 minutos para terminar esta nossa transmissão a partir daqui de Alexandria, em Virgínia, ainda não podemos trabalhar nos nossos estúdios em Washington, D.C. Vamos agora àquilo que é trending. No Twitter, Pierre Cardin. No YouTube, vamos olhar para trailers de novos filmes. A liderar há mais de uma semana, o top dos trailers mais vistos está O Príncipe em Nova York 2 com o grande Eddie Murphy. O trailer da comédia que estreia a 5 de março de 2021 no Amazon Prime já conta com mais de 11 milhões de visualizações. Deixa voltar para a primeira nota. O Twitter tem como destaque a morte de Pierre Cardin, o estilista nascido na Itália, viveu grande parte da vida na França, aliás, fez-se um grande nome da moda a partir da França e também teve destaque no continente asiático, destaque para o Japão e a China, e fazia uma variedade de produtos que incluem, imagina só, água mineral. Pierre Cardin perdeu a vida hoje, aos 98 anos, e ele é destaque no Twitter. Voltamos para o que é destaque nas redes sociais e na internet, voltamos para o cinema. Vem aí um novo filme com Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek, chama-se The Little Things, as pequenas coisas, coisas pequenas. O trailer tem 6 dias na plataforma do YouTube, conta com mais de 3 milhões de visualizações. O filme deverá estrear em janeiro do próximo ano, mas já tem 3 milhões de visualizações. Vamos ver se estes 3 milhões ou mais irão mesmo seguir e ver o filme e a que condições. Muitas vezes os filmes estão agora, por conta da pandemia, a ter as suas estreias nas plataformas digitais, saudades dos tempos de ir a uma sala de cinema. No website da Voz da América, o www.voaportugues.com, o artigo que está a chamar mais a atenção dos internautas é este: prenda de Natal amarga para Isabel dos Santos. A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de Natal. 3 instituições bancárias, reclamando mais de 26 milhões de euros de empresária, noticiaram vários jornais de Portugal. Segundo tais notícias, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos, que deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, precisamente dia 25 de dezembro. Marcamos assim, com esta nota de Angola, o ponto final ao nosso Washington fora de horas. Angola Saúde em Foco desta semana será com a doutora Nádia Camati e iremos conversar com ela sobre os desafios profissionais, isto na área de saúde, no ano de 2021. Os desafios de 2021 para os profissionais de saúde será este o tema de destaque na sexta-feira, em conversa com a doutora Nádia Camati de Angola, no programa Angola Saúde em Foco. Amigos, foi um prazer estar convosco todas as semanas neste Washington fora de horas, neste ano atípico, um ano de dificuldades. Nós voltaremos a cruzar próximo ano. Amanhã estará aqui o Álvaro Mujer Andrade, depois estará a Ana Guedes e vai abrir o ano na segunda-feira. Na segunda-feira, quando iniciar mesmo o ano 2020, em termos de Washington fora de horas, a Mayra de La Salete, e na sexta-feira vai fechar a semana, a primeira semana de 2021, o João Santa Rita. Um grande abraço, foi um ano possível, vamos esperar que o ano 2021 seja melhor. Um grande abraço do Amancio Miguel, Canimambo, Candando, de todo o meu projeto, como falam lá os meus amigos crioulos. Um grande abraço, até para o ano. Bom final de 2020.